Alô você, minha amiga, meu amigo, nós estamos iniciando mais um All News, o podcast do Tony. O espaço para você ver e ouvir lideranças de caçador, lideranças da nossa região, que tem algo a dizer para os catarinenses. Antes de iniciar a nossa live, o nosso podcast de hoje, mandar um abraço para a amiga, para o amigo que nos dá o prazer da audiência. E dizer também que notícias, informações, Caçador em Destaque, Meio Oeste Catarinense em Destaque, Santa Catarina é com Agora SC, agorasc.com.br. Você amiga, você amigo, já viu aí o nosso entrevistado de hoje, Márcio José Farrapo, conhecido como Márcio JF, vereador de segundo mandato, MDB, e nós vamos começar falando uma coisa assim bem leve. Primeiro, Márcio, o microfone é aberto para as suas considerações iniciais. Olá, Tony, obrigado pelo espaço, a todos que acompanham o seu podcast, né, All News. Desejo muito sucesso nesse projeto, né? Estamos aqui para conversar e falar, né, um pouquinho sobre Márcio José Farrapo, Márcio JF, o vereador, o DJ. Estou à disposição aí para responder as perguntas, dúvidas, né? E disposição. Como você falou, DJ, quando que essa história começou? Começou profissional ou começou meio que numa brincadeira? Começou numa brincadeira de início, né? No estado do Pará, eu morei 4 anos no Pará. E eu me formei em São Paulo na época em 2003, 2004, por aí, não lembro o ano exato, o técnico em administração e contabilidade. Então eu fui para o Pará morar com a minha avó, porque eu morei muito tempo, a minha avó que me criou, né? Então eu sempre fui muito apegado com a minha avó. E fui para o Pará para trabalhar na área de administração e contabilidade. Chegando lá, eu conheci o namorado da minha prima, que trabalhava na parte de produção de uma rádio. Que cidade? A cidade de Moraes Almeida, no Pará. No meio da Amazônia. Bem no meio da Amazônia mesmo. Para ter uma ideia, de Santarém até lá. De Santarém até lá deve dar uns 800 quilômetros. Então é aqui embaixo, quase no sul do Pará, não deve ser muito longe. Marabá, por exemplo. É bem mais para cá. Deve dar do Mato Grosso ali, deve dar na divisa do Mato Grosso, deve dar uns 400 quilômetros, mais ou menos. Mas, como é que foi a história do DJ? Então, eu conheci o namorado da minha prima que fazia parte das vinhetas, as produções para essa rádio, né? E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida e fui na rádio com ele, conheci ele, fui na rádio com ele e vi aquele monte de botão, aquela monte de coisa, aqueles programas, aquelas gravações de voz, as edições, os efeitos, e me encantei com aquilo ali. Aí, nesse dia que eu fui, o locutor da rádio, do Espaço da Noite saiu, né? E daí, eles precisam de um locutor, e olharam para mim, não, tá aqui o nosso locutor, mas eu nunca tinha trabalhado como locutor de rádio. Então, no dia seguinte, eu comecei a trabalhar, fazer um programa de rádio à noite nessa rádio lá, e 3, 4 dias depois, ele saiu da rádio, da parte da produção, e foi trabalhar na loja do pai dele. Então, eu entrei na parte da locução da rádio e entrei na parte da produção, mas não sabia nada. Aí ele me ensinou uns macetes lá de gravação, de produção, e eu fui começando a produzir as vinhetas da rádio, os comerciais, e na sequência... Dali para animar festas foi um pulinho. Exatamente, né? Trabalhava na parte da locução da rádio, da produção, então começou a surgir, né, festas de 15 anos para tocar, né, baladinhas. Então... Concurso de rainha, aniversário. Exatamente. Tá, mas você está dizendo para mim que você formou em São Paulo, foi para o Pará. Você é de onde? Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Nasci em Joinville. Morei até um ano e pouquinho. Minha mãe era diarista, então ela não tinha tempo para cuidar de mim e tal. Então eu fui morar com a minha avó no Paraná. Eu morei 14, 15 anos na região de Cascavel ali, né? Boa Vista, no interior de Cascavel. Eu morei com a minha avó muito tempo. Pelo fato da mãe não ter, né, tempo para cuidar. A mãe tinha que trabalhar. Então eu fui morar com a avó na fazenda
da avó e dos meus tios, né? E como é que chegou aqui em Caçador? Eu estava há 4 anos no Pará. Fazia 2 que eu estava em São Paulo. Então eu sempre fui muito apegado com os tios e tias, né? Fazia 5 para 6 anos que eu não via os meus primos do Paraná, ali da região de Cascavel. E então eu fechei uma turnê de eventos. Aí eu já estava como DJ, eu já tinha feito curso, fiz curso de produção de vinhetas e curso de DJ. Fiz em Cuiabá com um amigo meu, Fabinho, DJ Fabinho Satisfaction. Um ótimo DJ, um ótimo produtor de áudio. Então eu comecei e fui me especializei em produção, em gravação. Então fazia 6 anos que eu não via, 5 para 6 anos que eu não via meus parentes do Paraná. Então, eu fechei uma turnê de festas na região de Cascavel, né? Cascavel, Toledo, Veracruz do Oeste, que dá 50 km de Cascavel ali, 50, 60 km. Tocando essa turnê, eu lembro que foi em maio de 2008. Eu conheci um sócio do meu tio em Veracruz, lá de Cascavel. E esse rapaz, né, conversando, mas você faz o quê? Eu falei, eu sou DJ e tal. Então eu vou fechar para você tocar uma festa em Caçador. Eu moro em Caçador. E eu falei, então tá bom. E ele veio pra cá, né? Nem tinha celular naquela época. Eu não tinha. Ele veio pra Caçador e realmente fechou um evento pra mim tocar. Na época, ainda na antiga Maria Fumaça. Então eu fechei as minhas 4 festas no mês de maio no Paraná e viria tocar a última festa aqui em Caçador para depois ir embora pro Pará, porque eu só vim passear e rever os amigos, os parentes. E vim tocar essa festa no final de maio de 2008 em Caçador. E fiz um bom trabalho, o pessoal gostou. E eu já tinha entrado em contato com o pessoal na época, Tony, em frente ao Superpão, o antigo Superpão ali, que era a Fórum Disco Club, depois a Opera House. Eu já tinha entrado em contato com o Marquinhos na época, com o Tonho ali, acho que você conhece, né? O Marquinhos é o assessor do Moacir D'Agostini? Isso, assessor do Moacir D'Agostini, né? Ele era proprietário da Opera House, sócio com o Antônio. Então eu toquei essa festa no sábado, na antiga Maria Fumaça, e no domingo eles foram na casa do meu amigo para me contratar. Acho que rolou o comentário que eu fiz um bom trabalho. Na época eu cheguei com os remixes de César Menotti e Fabiano, Victor Léo Fada. Novidades. Novidade. Era o sertanejo universitário, mas eu trouxe elas versão eletrônica, versão remix, que aqui não tinha. E daí aquele tipo de locução falando, né? E aí galera, tudo belezinha, tudo certinho por aí. Aquela coisa animada pra cima, pra frente. Então eu fiz um bom trabalho na época nessa festa que eu toquei. E daí no domingo eles ficaram sabendo que o pessoal gostou do meu trabalho e foram na casa desse meu amigo para me contratar para tocar uma festa, para fechar várias festas, na verdade. Até eu falei pro Marcos, olha, eu não posso ficar muito tempo, porque eu tinha lá no Pará, eu tinha o meu som, eu tinha um restaurante que eu fazia uns eventos no domingo, todo domingo. Então eu era residente de um local lá. Tinha uma estrutura montada tinha som, tinha iluminação, tinha tudo, né? Eu só vim pra cá na época com roupa para ficar 30 dias, que era só o tempo que eu iria ficar e já ia voltar para lá. Porque o Pará é 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Nessa época lá... A Amazônia toda quase desse tipo. O inverno lá é 6 meses de chuva. Então eu aproveitei que lá era uma época ruim para vir pro sul, né? Então o Marquinhos foi no domingo, né? E conversamos, vamos fechar uma festa, algumas festas, né? Eu falei, não, eu posso fechar uma. Eu falei, não, vamos fechar 2 então. Aí eu fechei 2 festas com o Marquinhos, com o pessoal da Opera House na época. E daí toquei essas 2 festas, eu não lembro se foi 2 sexta-feiras seguidas, e daí eu iria embora. Ele falou, não, fique mais um tempo aí comigo, eu vou aumentar o teu cachê. Aí eu liguei lá pro Pará, as coisas estavam ruins, não tinha parado de chover ainda, ou seja, inverno, então estava ruim. Então eu falei, vou ficando aí até melhorar lá, né? E nesse ficando eu fiquei 2 meses, 3 meses, daí num dia eu resolvi ir embora, liguei pro Marcos, falei, preciso pegar meus equipamentos porque eu vou embora. Não conhecia ninguém, né, Antônio? Não conhecia ninguém em Caçador, não tinha amigos em Caçador. Tava morando praticamente, né, de favor, até lembro, e tenho que agradecer muito, né, o Jair Góes, a esposa dele, a Miriam. Eu fiquei um bom tempo morando de favor com eles, me ajudaram muito no início aqui em Caçador, em 2008. E do dia que eu fui pegar meus equipamentos para ir embora, o Marquinhos estava na praia. Era uma terça-feira, eu liguei para ele e falou, Marcos, eu preciso pegar meus equipamentos que eu vou embora, né? Acho que eu estou fazendo uma loucura de ficar aqui, eu não tenho família, não tenho amigos, não tenho nada, né?
Ó, tô na praia, só volto sexta-feira. Aí, terça, quarta, quinta, chegou sexta-feira, né, tinha festa. Márcio, fique aí, a gente tá gostando do seu trabalho, a galera tá gostando, a gente vai aumentar o seu cachê novamente aí, vamos ajudar você a tocar a festa, porque eu tocava só nas sextas. A gente vai ajudar você a fechar uns eventos no sábado também. Daí acalmei o coração. Aí eu falei, vou ficar mais um pouco. E eu tava em dúvida se eu ficava ou se eu ia. Deu mais uns 2 meses, né? Fiquei mais uns 2 meses. Falei, não tenho que ir embora daqui. Eu tava me sentindo sozinho, né? Como eu falei, sem amigos, sem família. Fui pegar meus equipamentos para ir embora. Na quarta-feira ou na quinta, eles abriram um dia anterior. E meus equipamentos eram 110. Eles ligaram no 220 e queimaram meus equipamentos. Para você ver como é que é o destino da gente, né? Então, eu não tinha como ir embora porque meus equipamentos estavam queimados. Aí eles mandaram para fazer a manutenção dos equipamentos e pediram para os caras não precisa ter pressa em arrumar esses equipamentos. Aí eu fiquei mais uns 4, 5 meses esperando meu equipamento vir. Uns 5 meses no mínimo. E onde que fazia essa manutenção? Era aqui, a sede da Tiger. Salto Veloso? Salto Veloso, isso mesmo. E eles mandaram, só que eles não me falaram que tinham mandado ali. Eu descobri depois, né? Descobri depois que mandaram pra lá e não precisava ter pressa de arrumar e tal. Então eu fiquei tocando com os equipamentos da boate e os meus ficou na manutenção. Daí passou mais 5 meses, eu fui fazendo amigos, fui me enturmando, comprei um computador, fui fazendo as gravações. Quando chegou o meu equipamento, eu tava enturmado, né? Já tinha mudado a situação. Isso, feito uma raiz aqui na cidade, uma pequena raiz. Então eu falei, não, mas eu vou ficar mais um pouco. E desse mais um pouco, eu tô até hoje, faz 15 anos. Em maio desse ano fez 15 anos. E continuou pensando em ir embora? Não, já tô O feliz Márcio aqui. falou aqui de algumas cidades, minha amiga, meu amigo. Ele falou de Cascavel, morei em Cascavel 6 para 7 anos, 4 anos no glorioso Exército Brasileiro, no 33º Batalhão de Infantaria Motorizada na época. Hoje, 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada, agora tem carro de combate por lá. Ele falou de Vera Cruz do Oeste, eu conheço, estive lá algumas vezes. Ele falou de Boa Vista Aparecida dá hoje 70 quilômetros de Cascavel, mais ou menos. Eu tenho um irmão que mora lá. Então, os lugares que ele conhece no Paraná ali, tudo mais ou menos a gente conhece. Mas, Márcio, e aí como é que foi que você foi entrar na política? Quem te convidou? Como é que foi essa história? Em 2015 para 2016, eu tava naquela gravação, naquela euforia de gravação do meu DVD 15 anos, se eu não me engano. Isso mesmo. E o DVD da Tonos, 30 anos. Então eu tava empolgado e meu nome tava aparecendo bastante. E eu, quando eu fiquei morando aqui, anos da minha vida, eu fazia os CDs e toda festa eu levava e dava 10 CDs, 20 CDs, então meu nome espalhou para todos os cantos de Caçador, fiz bastante parceria com as lojas de som. E um tal de Moisés Ramos, gente boa, menino. Da Mix. Da Mix. Da Mix Online? O Moisés da Mix Online no centro hoje? Não. O Moisés, não sei onde ele está trabalhando hoje, né? Na época a gente estava, somos amigos, né? Mas a gente estava bem próximo na época. Ele mora ali perto na Assembleia, na descida antes da faculdade ali, naquela descidinha ali. Fez perto do escritório do Dr. Johnny? Isso mesmo. Tem um Golf preto que ficou muito tempo adesivado, né? Bolsonaro, ele é bolsonarista. Então ele chegou para mim e falou: Márcio, né, você tem que ser candidato a vereador, né? Ele estava em um partido que eu não lembro qual na época, Tony. E ele falou: eu vou levar o Cláudio Rotava na época pro MDB e eu quero que você vá junto, né? Já pensou se vocês dois se elegem e tal? Eu falei: Moisés, eu gosto de política, não acompanho muito, nem entendo muito, mas eu até um dia vou pensar em ser candidato, mas não está na hora. Eu preciso estudar, voltar a estudar, conhecer melhor a estrutura da política, né? Ele: não, você tem que ser candidato, você tem bastante amizade, o pessoal gosta de você e você tem que ser candidato. Eu falei: não está na hora ainda, mais para frente, quem sabe na próxima. Isso era 2015 para 2016 ali. Então, 2016 foi o ano da eleição. Isso, então foi 2015. Aí, o que aconteceu? Ele percebeu que eu fiquei, né,
talvez mais para frente eu iria, que eu tinha interesse. Deu uma balançada. Então, assim, todo dia ele ia na minha casa. Você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Ficou uns 15 dias indo lá em casa. E entrou aquilo na minha cabeça. Falei, não, então, mais ou menos 2 semanas depois, então tá, então eu vou ser candidato. Com quem que nós temos que falar, então? Não, eu já marquei a reunião com o Cobalcini. Numa terça-feira, 9 horas da manhã, fomos lá tomar um chimarrão com o Cobalcini. Eu sentei na mesa, na frente com o Cobalcini, assim, né? O Moisés apresentou a gente, eu não conhecia ele na época. Eu não conhecia ninguém da área política na época. Não me envolvia, né? Eu estava bem como DJ, eu estava produzindo para 15 estados do Brasil, porque eu fazia produção de vinhetas, chamadas para rádios, para essas coisas. Eu estava bem, estava ganhando bem, estava sendo reconhecido como DJ, como produtor de áudio. Então eu fui conversar com o Cobalcini e o Cobalcini, né, sentei na frente dele tomando uma cuia de chimarrão. Então você quer ser candidato, JF? Eu não queria, deputado, mas agora eu quero. Então eu já falei, agora já que ele me acendeu, me despertou, né, esse interesse, agora eu quero ser candidato. Mas eu só vou me filiar se você me garantir que eu serei candidato. Eu já não aceitava mais não ser candidato, porque aquilo entrou na minha cabeça e me despertou a vontade de Nem ser. interessava muito o partido. Naquela altura você era candidato e ia ver onde é que dava. Estava ali na frente do Cobalcini, MDB, mas se não te garantissem também, tu ia para outro canto. Exatamente, eu não me ligava nessa questão partidária. Mas eu fui rejeitado pelo PSDB. Né? O Antônio levou meu nome na época. Antônio Bordignon, Tonho da Tonos. Tonho da Tonos. Levou meu nome para o PSDB e algumas pessoas lá acharam que eu não teria voto suficiente, né, para uma boa legenda e me rejeitaram, né, a minha possível filiação no PSDB. Tá, e em 2016, quantos votos você fez que você elegeu a primeira vez? Isso, eu fiz 640 votos em 2016, minha primeira eleição. 640. Eu, Eu, na eleição 2016, eu trabalhei em algumas campanhas, e uma delas em Timboa Grande para o Ari Galeski, que venceu a eleição. Então eu morava em Caçador, eu nunca deixei de morar em Caçador, mas fiquei meio disperso justamente nessa eleição. Fora as eleições que eu ajudei o pessoal de Fraiburgo, saudoso de Lemos, do qual fui chefe de gabinete durante quase 8 anos. Mas daí não lembro você. Lembro que, 2 pontos, de repente se elege um tal de Márcio JF, vereador. E eu confesso, eu não conhecia, não sabia, não só eu, muita gente. Sim. Né? Foi surpresa a votação e a eleição em 2016? Então, eu acreditava. Eu estava totalmente motivado que eu poderia. Né? Os entendedores de política, quem era da política não acreditava, porque assim, um DJ, a primeira eleição, sem dinheiro, não tinha dinheiro para gastar, eu tinha vontade, tinha parcerias, né? E deixei escapar um fato que, nesse dia que eu conversei com o Cobalcini falou, vá no gabinete do Beto, que era o Beto Comaceto na época, que era prefeito, eu fui assinar minha ficha de filiação na prefeitura com o Beto, né? Na sequência, no ano seguinte foi a eleição, né? Então para as pessoas foi uma surpresa. Eu tinha feito uma campanha bem bonita, sabe, Tono? Eu sempre tive envolvido com grupos, né? O grupo na época, os Rebaixados, o Som Automotivo, o grupo dos promoters que me ajudavam nas festas. E eu tive ajuda dessas pessoas, porque a gente se dava bem, eu sempre tratei as pessoas com muito respeito. Na campanha. Você está falando de ajuda na campanha. Isso, ajuda na campanha, mas não ajuda com dinheiro, ajuda fazendo campanha, pedindo voto para mim. Visitando os parentes, os amigos, pedindo voto. E na época eu tinha um grupo, né? Tinha um grupo de promoters, pessoas maravilhosas ali. Acho que era 18, 20 pessoas, então eu tinha 3 regras nessa grupo de promoters para fazer eventos, né? Mas eu tinha 3 regras para entrar nesse grupo, né? Não se envolver com droga, né? Respeitar a família. Eu não aceitava um filho ou uma filha sendo mal educado com a mãe, com o pai, com o vô, a avó. E também estudar e trabalhar, né? Essas eram as regras que tinham para entrar no grupo, nos promoters do JF na época ali, que me ajudavam nas festas. Era uma turma muito bacana. E isso foi para as famílias. Quem tinha o seu filho ali no nosso grupo ficou sabendo disso. Então esses pais também me ajudaram na minha campanha porque sabiam
que na época saiu que eu era maloqueiro, que eu era isso, que eu era aquilo, mas não, eu sempre fui muito centrado. Eu tive uma educação muito rígida do que é certo e o que é errado. E eu sempre procurei passar isso para os meus amigos, para os meus parceiros, a galerinha que me ajudava ali. Então isso foi muito importante para a minha campanha. Os promotores me ajudaram, os pais, né? Os grupos, as lojas de som que eu tinha parceria, que eu fazia CDs, né? A minha campanha foi uma campanha muito bonita, tinha muitas crianças envolvidas, que ouviam minhas músicas, o DJ tá passando, né? E daí corriam me abraçar. Então eu tinha uma força bacana, que através da música me fortaleceu. Então isso foi muito importante para a minha campanha de 2016, onde eu consegui fazer 640 votos aí e tá entrando, eu fiquei em 10º, se eu não me engano, 12º. Márcio, eu não vou entrar num fato, não vou dizer triste, vou dizer polêmico, que você acabou se envolvendo, outras pessoas com quem eu tenho amizade se envolveram, médicos se envolveram, porque eu sou do pensamento que político quem julga é o eleitor nas urnas. E na eleição seguinte você triplicou a votação, um pouquinho mais. Na reeleição, quantos votos fez? Fiz 1912 votos, eu fui o mais votado, o vereador mais votado, né? Nessa eleição, fui o vereador mais votado do MDB e o segundo mais votado da história de Caçador, né? E você esperava uma votação desse tamanho? Porque, só fazer um preâmbulo aqui, minha amiga, meu amigo, Caçador tem algumas histórias assim... eu vou falar aqui porque eu erro por falar, não por me omitir. Mas nós já tivemos histórias em Caçador de pessoas fazer votações estrondosas numa eleição e na seguinte não se eleger. Fazer uma votação, eu diria até pífia. Eu, olhando o cenário político das últimas eleições, 640 votos da primeira eleição sua já era uma votação boa, principalmente para uma pessoa que não é de Caçador, que chegou em Caçador nas condições que você falou, não era assim tão conhecido. 640 votos por ali já é uma coisa, opa! De repente, 1900 e pouco. Você se surpreendeu também? Então, eu esperava uma votação bem expressiva, né? Você via o movimento da campanha? Isso. O movimento da campanha e o trabalho que eu fiz durante os 4 anos, Tony. Eu trabalhei muito durante os 4 anos. Muito mesmo, né? Inclusive, da polêmica que você citou, né, que eu fui envolvido. E, Tony, eu carrego alguns processos depois que eu entrei dentro da política. E não tenho vergonha de nenhum deles. Por quê? Porque eu não sou um político que fica em cima do muro. Eu sou um político que eu sei o que eu entrei na política para fazer, que é defender, né, e é dar voz para as pessoas que acreditaram em mim, que votaram, falaram, eu vou votar no Márcio JF, no DJ ou no Farrapo, porque eu acredito que ele vai me representar lá dentro. Então eu não tenho vergonha de nenhum dos meus processos, né, porque eu sei que eu fiz as coisas tentando ajudar as pessoas, né, que estão lá há 5 anos na fila, 10 anos na fila, esperando um exame, uma consulta, pessoas que nem chegam a fazer, que morrem antes de fazer. Então eu sempre tentei ajudar as pessoas, né, de alguma forma, e não prejudicar. Então eu entrei na política e eu sei aonde eu quero chegar, né? Não tenho vergonha dos meus processos, né? Pode ter 30, 50 processos desse jeito, que eu não tenho vergonha, porque eu sei que eu estou defendendo o povo, né, que muitas vezes não tem voz, né, que não são ouvidos. Né? Porque na verdade, longe de mim afrontar o Ministério Público e a Justiça. Mas é a liberdade de expressão, tenho o direito de falar e não vou falar aqui nenhuma besteira, não vou afrontar e não vou caluniar nem difamar ninguém. Mas eu me senti assim quando vi aqui, eu acompanhei todo esse processo, porque nessa época eu era gestor na Prefeitura de Timbó Grande e o prefeito Ari Galeski também teve envolvimento nessa situação. E com relação ao prefeito, falo aqui abertamente, a acusação era de que uma pessoa ligou para o prefeito Ari e falou assim, Ari, pelo amor de Deus, a minha mãe está doente assim, 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 e eu estou te pedindo tua ajuda, eu tenho que resolver. E o telefone do prefeito Ari estava grampeado, como estavam grampeados todos, imagino que o seu também. E o Ari falou, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí os detalhes, não me recordo mais,
Só sei que lá na gravação que surgiu no processo, né, apareceu desta maneira. Mas não apareceu a parte em que o prefeito falou, olha, eu vou ver o que eu posso fazer e tal. E 2 dias depois da primeira ligação, 3 no máximo, a pessoa, a mãe da guria que ligou para o prefeito pedindo apoio, faleceu. E isso não aparece nada no processo, só aparece aquele primeiro toque. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte princípio. Qual é o político de Caçador da região, que nesse momento pode estar me ouvindo ou me assistindo, que ainda não recebeu um pedido de uma pessoa, indiferente de ser eleitor ou que seja, pedindo uma ajuda para alguma coisa? É isso aí, Tony. As pessoas nos ligam nos pedindo ajuda porque realmente, principalmente na área da saúde, a área da saúde ficou muitos anos deixada em segundo, em terceiro, em quarto plano. Né? Muitas promessas de campanha que eu vou fazer a saúde ser a melhor, né? Que eu vou investir em saúde, mas chegou, ganhou a eleição, começou o mandato, não foi isso que aconteceu. Então, eu entrei na política não para ficar em cima do muro, para ser água morna. Eu entrei para realmente fazer a diferença, né? Mostrar trabalho, me dedicar e realmente defender as pessoas, dar voz a elas, falar o que elas realmente querem falar, o que está acontecendo no seu dia a dia, né? Do seu problema de saúde, esquecidas em outras cidades pelo município, né? Então, foi uma coisa bem complicada que aconteceu na minha vida dentro da política, e com o passar do tempo eu falei, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu caráter. As pessoas que eu ajudei sabem que eu nunca, Tony, nunca pedi R$1 para ninguém, para ajudar alguém. Geralmente as pessoas que me procuram, Tony, elas não têm condição de pagar um exame, não têm condição de pagar uma consulta. Elas já vêm me procurar porque elas não têm condição. E todas as pessoas que eu ajudei sabem disso, né? Sabem que a realidade é essa. Deus sabe, né? Ele conhece o meu coração, sabe que é puro, que é verdadeiro, que realmente eu estou para fazer a diferença, que eu não estou para fazer coisas erradas ou me beneficiar de alguma corrupção. Jamais. Márcio, pois é. Uma eleição com 600 e poucos votos, uma reeleição com 1.900 e tantos votos. E eu falei com você, acredito que no início desse ano, quem sabe até final do ano passado, fazendo um ano, trocamos uma ideia rápida, se não me falha a memória, no dia de uma solenidade na Câmara. O vereador Johnny, presidente do MDB, esteve aqui, também falou alguma coisa. Eu perguntei também há cerca de um ano ao meu amigo pessoal Carlos Creus, e eu vejo assim que o MDB tem aí esses 3 nomes que eu acabei de falar, o Johnny, você e o Carlos, e vejo ainda agora ali o nome da Silvane. Isso. Da Silvane também, como uma possível candidata. Você tem esse desejo? Você aspira a ser o candidato a prefeito do MDB em Caçador? A minha entrada na política, ela aconteceu por alguma coisa, por algum motivo, né? Eu não estava bem na época. Esse meu amigo insistiu e eu resolvi ser candidato. Mas, Tony, eu acredito muito em propósito de Deus na vida da gente. Eu acho que sem Deus a gente não é nada, né? E eu tô na política eu acredito que cumprindo um propósito de Deus. Uma missão. Uma missão. Eu acho que Deus me deu essa missão. Me deu esse poder, né? De ser vereador e usar esse poder para ajudar as pessoas. Graças a Deus, eu tenho saúde, eu não uso a política para me beneficiar de nada. Eu uso a política para ajudar as pessoas, né? Seja com o que for. Uma simples informação, né? Receber no gabinete esclarecimentos, a questão de elaboração de indicação, projeto, votar projetos e todos os meus trabalhos que as pessoas que me acompanham sabem que eu faço. Então, eu acredito nesse propósito, nessa missão. Então, eu entrei na política por um propósito de Deus na minha vida. E eu estou cumprindo, estou me esforçando da melhor forma possível. Se caso acontecer a candidatura a prefeito, a ser candidato a prefeito, é uma missão, é um propósito de Deus na minha vida, né? E eu vou me dedicar, vou me esforçar muito para dar o meu melhor, né? Mas Deus que vai, né, me direcionar, e se for para acontecer isso, eu estarei preparado, né, para encarar esse grande desafio que é fazer uma boa gestão
em relação à Prefeitura de Caçador, porque a Prefeitura de Caçador hoje ela se encontra num momento financeiro muito difícil, muito complicado, né? Ela está muito endividada, os gestores, o gestor atual, o prefeito Alencar, o prefeito Sal, eles fizeram muita dívida, né? Então, essa conta chegou, eu falei várias vezes sobre isso na Câmara de Vereadores. Gente, a Prefeitura está gastando demais, está fazendo muito empréstimo. Então, fez bastante dívida, a arrecadação caiu, né? Hoje está faltando dinheiro para coisas básicas, né? Está faltando leite, vitaminas, né? Para as pessoas com câncer, está faltando seringa, né? Documentos de carro, vários documentos de carros da Secretaria de Saúde atrasados estão parados por causa disso, faltando com manutenção, né? Várias prestações de serviços do sistema público hoje estão comprometidas porque a Prefeitura está totalmente endividada. Então eu vejo como uma grande missão, né? Entrar e resolver esse problema. E isso não resolve em um ano, Tony. Isso vai muito mais do que 3, 4 anos para resolver. Porque são dívidas longas, dívidas de 10 anos, 12 anos. Então hoje a Prefeitura de Caçador, ela não tem limite para pegar 1 centavo mais de empréstimo. Ela só tem que pagar a conta. E se for esse o meu propósito que Deus tem para mim, sem dúvida eu vou me dedicar muito, vou me esforçar muito, junto com o meu partido, que é o MDB, né? Para fazer a melhor gestão o possível. Hoje eu não posso falar que eu sou candidato ou não sou, né? Tem bastante coisas que estão para acontecer, né? Depende do partido, depende de coligações, não depende só de mim, né? Então eu estou, né, pronto, se caso for essa a minha missão, esse meu, né, o que Deus tem para mim, esse meu propósito, sem dúvida não vai faltar dedicação para mim entrar e dar o meu melhor. Mas hoje eu não consigo te dizer, eu sou ou não sou candidato. Pois é, eu citei aqui 4 nomes do MDB. Dr. Carlos Creus, o Johnny, você, a Silvane, e podem surgir outros, ex-prefeito Claro. Imar, Lilo, acho que é o vereador o mais longevo na Sim. Câmara hoje. Mas voltando ali numa possibilidade de você ser candidato. Eu já ouvi um comentário assim, olha, o Márcio tem feito críticas contundentes à administração, mas o Márcio tem proposta para resolver os problemas que ele mesmo levanta hoje? Tem essa proposta, Márcio? Eu falo muito em gestão com responsabilidade. Eu fiz técnico em administração e contabilidade e fiz gestão pública depois de eleito. Então eu me preocupei muito quando eu fui eleito, Tony, em voltar a estudar. Eu falei, preciso fazer alguma coisa que tem a ver com o que eu vou assumir, com essa missão, né? Então eu fiz gestão pública pela Unopar. Tem propostas para resolver? Eu vou citar alguns exemplos. Pode não parecer assim, nossa, mas isso talvez não vai mudar nada. Mas vamos lá, Tony. Hoje a Prefeitura Municipal ela está sem dinheiro, ela enfrenta problemas financeiros, certo? Então você tem que diminuir custos, né? Vamos para o primeiro exemplo. Hoje o município paga 1.900.000 por ano de aluguel. Com um valor desse consegue fazer um barracão tranquilamente. E consegue talvez abrigar vários braços do setor público que pagam aluguel. Então, você fazendo, né, uma estrutura grande, que você coloque ali bombeiros, vigilância, PROCON e outros, né, braços do setor público que deixem de pagar aluguel. Vamos imaginar ali que em um ano e pouco você faça essa estrutura e que diminua o aluguel de 1 milhão de 900, que você diminua para 1 milhão. Então sobra 900 mil reais para você investir, né? Para você comprar remédio, colocar médico no postinho de saúde, fazer manutenção nos carros, pagar a dívida pública, né? Outra indicação, só nessa proposta seria 900 mil em economia ano, né? A segunda proposta de painel solares nos prédios públicos geraria talvez mais 1 milhão de economia para o município ano. De energia elétrica. De energia elétrica, painel solares, né? Hoje tá fácil de você adquirir esse sistema e o município pode fazer isso.
Então, geraria talvez uma economia de quanto? Mais 1 milhão por ano, Tony? Então você já abriria ali 1.900.000 que sobraria para você investir e pagar contas. Como eu lembrei mais uma vez, hoje o município se encontra afundado totalmente em contas, né? Então, só nessas duas propostas, olha o tanto, né, olha o tanto de valor que você tem para investimentos, né, para você melhorar a estrutura do atendimento das pessoas. Conheço, né, tenho acesso com vários deputados em Florianópolis, onde é a busca de recursos, que você pode ir lá e levar projetos, né? Ó, tenho isso para caçador, preciso de verbas para fazer esse projeto, né? Tem o deputado Cobalcini em Brasília, abrindo as portas, tenho contato, né? A gente tem um relacionamento muito bom com o deputado Cobalcini, que é da nossa cidade, que também, né, é uma porta para estar destinando emendas, recursos, ajudando a aprovar projetos para caçador. Porque hoje o político que se esconde e fica só na sua cidade e não vai na capital buscar recursos e não vai na Câmara Federal buscar recursos, ele não consegue fazer muita coisa. Porque sobra muito pouco do orçamento ou, no nosso caso do caçador, como tem muita dívida, não sobra nada. Então você tem que ir buscar em Florianópolis, né, com os deputados que fazem voto em caçador, né, que são vários, e também em Brasília, né? Então, isso, né, eu vejo que são propostas que podem ajudar o caçador a sair, né, dessa zona desconfortável financeiramente que se encontra hoje. E eu digo hoje, mas vai muito além. Isso vai, sei lá, 4, 5 anos para começar a estabilizar a situação. Principalmente se o governo federal não tiver uma boa aceitação e não melhorar, né? Não tiver recursos lá? Exatamente. E a nossa arrecadação do município não aumentar. Porque se a nossa arrecadação não aumentar, Tony, e continuar caindo do jeito que está, vai ficar pior ainda do que eu estou falando aqui. Isso são fatos reais, tá? Voltando para a questão político-partidária, qual é o cenário que você vê? O MDB lança, prefeito Alencar reeleição, como é que você vê os demais, PT e outros partidos? O PMDB já trabalha para buscar uma aliança maior aí para uma candidatura do partido? Porque me parece lógico que o PMDB, um nome candidato a prefeito, vai lançar. E o vice talvez saia de um outro partido, de uma outra, dentro de uma ampla coligação. Uhum. Você também vê dessa forma? É assim que eu... Na penúltima reunião que fizemos, né, já ficou conversado, ficou meio que decidido que o MDB terá candidato. Então o MDB vai lançar candidato, né, e tem que fazer isso. Partido grande, né, como o MDB. Há quem diga até que se não lançasse, teria dificuldade para manter a bancada de 3 vereadores na Câmara. Exatamente, se não lançar tem dificuldade sim, até porque com a nova lei agora, cada partido pode lançar 14 candidatos somente, né? Que são 9 homens e 5 mulheres. Então tem que ter uma legenda bem forte de vereadores e um bom puxador de voto, um prefeito, para fazer 3, senão é difícil fazer 3 também, né? Eu vejo que o MDB vai lançar candidato, vai vir forte para a disputa da eleição ano que vem, né? O Alencar vai para a reeleição, né? E eu acredito que tem mais partidos que vão lançar candidato, assim como o PP também, né? E o PT também diz que vai lançar candidato. Então 3 ou 4 candidatos em Caçador vai ter, né? Fala-se inclusive que o Novo, dentro de uma nova proposta nacional até, na última semana, Deltan Dallagnol se filiou ao Novo. O Novo faz um movimento nacional. Tem o Zema em Minas, tem o prefeito de Joinville, que fala-se que é o prefeito melhor avaliado hoje em boa parte do país. Então, o Novo tem liderança caçador, daqui a pouco pode lançar. Então, você vê um cenário com no mínimo 3 candidatos. No mínimo 3 candidatos em Caçador. No mínimo 3 candidatos. E com relação à Câmara, você crê em uma renovação? Porque hoje são 13 vereadores. Quantos partidos temos lá? Temos 5 partidos. Tem o MDB, PSD, PSDB, União Brasil, PL e PP. PP. Tem lá 6 partidos. Você crê numa renovação ou como é que você vê? Porque os partidos
Primeiro que nós temos uma quantidade de partidos excessiva nesse país, né? Você crê numa renovação? Como é que você vê o quadro para a Câmara? Porque historicamente renova um pouco, né? Tony, eu acredito que vai renovar 5. 5, de 4 a 6, vamos lá. De 4 a 6 vai trocar, né? Serão pessoas novas que vão entrar. Quem daí, eu já não sei. São outros 500. Outros 500, mas eu acredito muito de 4 a 6 vai trocar. Vai haver renovação. Vai. Eu acredito muito nisso. Pelo que eu venho acompanhando internamente e externamente, né? Porque as conversas giram. Lá em março do ano que vem, existe o tal do mês da janela lá, quando os vereadores podem trocar de partido sem o risco de perder o mandato, pedido cassação por infidelidade. Você acredita que haverá uma movimentação de vereadores trocando de partido, ou você acha que está meio acertado e não haverão grandes repercussões? Eu acredito que, não grande não, mas eu acredito que vai haver uma troca, né? Talvez ali de 1, 2 vereadores, mas não mais que isso. Eu acho que não vai ter grandes trocas de partido, né? E por outro lado, você vê movimentos de partidos fortalecendo para candidatos a vereadores, principalmente? Você vê esse movimento politizando a um ano da eleição? Hoje nós estamos gravando, galera, 3 de outubro, estamos a 1 ano e 3 dias das eleições. É verdade, 1 ano e 3 dias, né? A eleição no ano que vem será dia 6 de outubro. Você já vê essa movimentação partidária? Sim, todos os partidos estão fortalecendo os seus trazendo candidatos, né? Filiando pessoas, todos os partidos estão fazendo isso. Inclusive o MDB, né? Tá se fortalecendo, inclusive essa semana vamos filiar aí 2 pessoas que provavelmente serão pré-candidatos aí. Mas tem espaço para isso? Os curiosos e eu entre eles achamos que o MDB já está quase sobrando? Tem espaço. Inclusive a filiação, né? Uma delas é uma mulher que 90% que será candidata, né? Então a gente está fortalecendo, né? Converso bastante com o Johnny, presidente do partido, em relação a isso. E Tony, aproveitando esse gancho, troca de partido. Eu não. Você vai trocar de partido? Não, eu não vou trocar de partido, porque assim, não adianta ficar trocando de partido, né? É tudo meio que parecido a estrutura dos partidos. Todo partido tem gente boa e tem gente ruim. Cabe a nós, né, dar o nosso melhor dentro do partido e fazer as coisas certas, fazer uma política correta, uma política justa, uma política séria, né? Todos os partidos têm os bons e têm os ruins. Aí cabe a nós transformar o lugar que a gente está, ou fazer esse lugar que seja um lugar bom, que seja um lugar, digamos, transparente dentro eu procuro muito ser transparente dentro da política, dentro do partido. Eu não tenho queixa, desde que eu entrei no MDB, sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem recebido, sempre fui ouvido dentro do partido, né? Não tenho queixa, sempre fui muito bem tratado internamente dentro do MDB. Eu sou novo, né? Eu entrei em 2016 para ser candidato e não penso em trocar, né, de partido. Trocaria de partido se fosse sacaneado. E eu acredito que qualquer um faria isso. O dia que se fosse sacaneado, né, passado para trás, aí sim, porque daí fica chato, fica estranho. Cria um mau ambiente, né? Márcio, nós estamos aí estourando o tempo. Eu queria deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. Quero agradecer o espaço, Tony, né, para falar aqui no podcast com você, com o pessoal que lhe acompanha, e dizer assim, vou repetir, Tony, eu entrei na política não para ser uma água morna e nem para ficar em cima do muro. Eu entrei para representar as pessoas. Principalmente, né, quem confiou, quem me ajudou, que foi de casa em casa pedir voto, pediu um voto, pediu para, né, o seu tio, para o seu amigo, e saiu fazer campanha junto, e dizer que eu tô com essas pessoas, eu quero continuar, né, na política até o último dia, representando elas, pelo justo, pelo melhor atendimento delas, pelo sistema público, porque a gente paga, eu digo a gente, todos nós, Tony, nós pagamos
uma alta taxa de imposto, né? Então, o o mínimo, que mais se paga nesse país é exatamente, imposto. exatamente. Então, o mínimo que nós devemos, o povo deve, é receber um sistema público que atenda ele bem, seja no postinho de saúde, seja na farmácia, tendo médico, tendo remédio, né? As estruturas, né, do sistema público em boas condições. A minha bandeira é a saúde, então eu luto muito pela saúde. Eu luto muito que essa pessoa seja atendida com humanização, que ela vá no postinho e esteja o médico, que esteja o remédio, que esteja o enfermeiro, que esteja o dentista, que não falte insumos para a enfermeira que está lá na ponta, o médico ou a recepção, para ela prestar um bom atendimento para essas pessoas. Então, eu entrei no sistema público para movimentar e para brigar, se for preciso, que a população seja bem atendida, que o dinheiro, o nosso dinheiro, que são o dinheiro da prefeitura que se fala, mas é o dinheiro nosso, o dinheiro do povo, que ele seja bem aplicado, né? Bem aplicado, com responsabilidade, né? Que ele não seja desviado. Então eu bato muito em cima disso, né? E as pessoas que confiaram em mim, que confiam em mim, o meu trabalho vai continuar desse mesmo jeito, lutando e sendo a voz delas dentro da política, sempre tentando atender da melhor forma possível, sempre visitando as pessoas, vendo o que o bairro dela precisa, né? O que a rua dela precisa, o que a nossa cidade precisa, o que o postinho precisa, o que a farmácia precisa, para assim as pessoas terem um bom atendimento do sistema público, né? Sempre procurando atender da melhor forma possível, com boas ideias, boas indicações, bons projetos, votando pelo que eu acho que tem que ser e não pelo que o prefeito acha que é bom ou pela que a base do prefeito acha que é bom, né? Eu sempre tive liberdade para votar. O partido nunca me enquadrou, falou: você vai ter que votar assim. Eu sempre votei como eu acho que deve ser melhor para a população e nunca prejudicando a população. Sempre votei dessa forma e vou continuar trabalhando, exercendo o mandato até o último dia desta forma, defendendo as pessoas, defendendo a nossa população e a nossa cidade. Ok, obrigado, Márcio JF, Márcio José Farrapo, vereador reeleito com grande votação em Caçador e que estuda o cenário para as eleições de 2024. Para você, minha amiga, para você, meu amigo, eu agradeço pela sua audiência e na próxima quarta nós voltamos, sempre ali pelas 14 horas, nas quartas-feiras, com mais uma entrevista interessante para você. Abraço, amiga, amigo, e até lá. Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus aí e até a próxima.